Amém, igreja. Graças e paz. Quero dizer, no primeiro momento, agradecer, na verdade, a essa oportunidade de ouro que o pastor Dodô e a pastora Eládia estão concedendo não só a mim, mas a cada um de nós aqui, e dizer que essa série, ela fala sobre sonhadores. E o sonho que eu carrego é exatamente esse: de estar aqui, falar de Deus, falar de Jesus, da forma que Ele veio, da forma que Ele fez, da forma que Ele transformou a minha vida, em primeiro lugar. Porque a gente só pode abrir a nossa boca e sair algo por ela, que o nosso coração está cheio. Então, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui também, que já estão comigo há algum tempo, né? Já caminham comigo. Obrigado por terem vindo, né? Edificar ainda mais essa palavra, trazer ainda mais coisas grandes para o reino. Eu queria começar com uma palavra da Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, né? Fala sobre a filha de Jairo. Quero dizer que eu me identifico com essa passagem bíblica tão forte, e ela traz muita coisa boa para mim, de quando eu via, de quando eu lia, e eu tentava compreender tudo o que Jesus estava fazendo ali na minha vida, né? No capítulo que eu peguei, que é na Nova Versão, ele diz assim, ele tem um título que está: O Poder de Jesus sobre a Doença e a Morte. Tá bom? Tá bom. Eu vou passar um pouco rápido sobre isso, sobre essa palavra, que diz ali sobre um homem chamado Jairo. Ele era dirigente da sinagoga, um homem poderoso, né? Um homem que tinha uma posição perante ao povo judeu, e ele estava com a sua filha enferma, mas não era uma enfermidade comum, era uma enfermidade que estava levando ela à morte. E Jesus, naquela época, ele ia passando, ele ia caminhando por ali, fazendo milagres, fazendo prodígios, fazendo coisas novas na vida das pessoas. E ele, sabendo, com todo o orgulho e conhecimento que ele tinha, nosso querido Gabriel falando aqui de soberba, né? E eu acho que quando a gente tem uma posição, a gente fica meio soberbo, é natural. Mas quando a gente precisa de algo muito grande na nossa vida, a gente se quebra, né, querido? E eu acho que dele teve esse coração tocado. Mesmo porque, se a gente for um pouquinho atrás, esse homem não tinha muita coisa boa com a filha. E eu acho que o coração dele já era propósito de Deus na vida dele. E eu acho que o coração dele se apertou. Mas sabendo que Jesus ia estar por ali, próximo da casa dele, ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus caminhando, passando, uma multidão o acompanhava, porque uma coisa que eu gosto de falar, que é o ambiente de milagre, né? Hoje nós estamos aqui num ambiente de milagre, e talvez você entrou aqui hoje precisando desse milagre, precisando escutar sobre fé, sobre edificação de fé. E essa palavra, ela traz exatamente isso, assim como a minha que vai vir na sequência. Ela traz para nós uma fortificação, um fortalecimento. E ele vinha passando. Mas, antes dele chegar à casa de Jairo, uma mulher que havia 12 anos sofria um fluxo de sangue. E ela só pensou, olha o poder da fé. Mas pensem nisso que eu falei, o ambiente de milagre, aonde Jesus está passando, há um ambiente de milagre. Não necessariamente ele precisa colocar a mão e dizer, vá, a sua fé te curou. E ela só mentalizou e foi até ele. E pensou, se eu tocar na orla do manto, na orla da roupa, na sandália, qualquer coisa que seja, eu serei curado. E assim se fez. Ela conseguiu se embrenhar, tocar e ser curada.
Imediatamente Jesus parou. Opa, alguém me tocou. Como assim alguém te tocou? Tem tanta gente te comprimindo, te apertando? Sim, porque de mim saiu o poder. Amém? Então o que acontece? Mas Jairo, ele estava desesperado. E tem uma coisa que eu quero deixar claro: Jesus nunca se atrasa. E ele parou para atender aquele chamado. Ele queria saber mais do que estava acontecendo. Por que dele saiu o poder? Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: mestre, a multidão está aqui se apertando. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, se apresentou. E Jesus lhe disse: vá, filha, a sua fé te curou. E assim Jesus fazia. E assim Jesus, aonde ele passava, milagres aconteciam. Amém? Mas Jairo ali prostrado diante dele, clamando, pedindo: Senhor, minha filha está morrendo, vamos logo. E alguém já tinha vindo da casa dele dizendo: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jairo então se desesperou, como qualquer pai, né? Se desesperaria. E Jesus então olhou com aquela calma, ele é peculiar, e disse: não temas, somente crê. Quantos aqui já ouviram isso? Somente crê. Mas é fácil, queridos? É fácil crer? Quando você está ali no olho do furacão, quando você precisa do milagre do Senhor, é fácil acreditar? Não, não é. E tinha muita gente que duvidava dele. Tinha muita gente que ria. Mas Jesus continuou tranquilo na caminhada. Chegou na casa e fez o que precisava fazer. Pôs todo mundo para fora que não acreditava nele, que riam e zombavam, e entrou com algumas testemunhas, para que ele sempre foi um bom marqueteiro, né? Eu sempre brinco dizendo isso. Quem quiser trabalhar com marketing, siga Jesus. Porque quando você fala para alguém do mundo: não conte para ninguém o que eu te fiz, aguça nessa pessoa o melhor ou o pior dela, né? Ela vai falar. Então ele sempre usava isso. Eu fiz, mas você não conte nada. Mas o milagre aconteceu. E o espírito voltou na menina. Amém? Mas o que me chama a atenção, eu não li o texto, mas o que me chama a atenção aqui, que eu quero abranger isso. 2 vezes aparece a palavra imediatamente. E uma vez instantaneamente. O que eu quero falar sobre isso? Ele tem poder para curar na hora. Ele tem poder para colocar a mão e falar: levanta e anda. Pega a tua maca e leva para casa. Ele tem poder para fazer isso. Mas nem sempre é assim, querido. Nem sempre ele faz dessa forma. E não significa dizer que ele não está fazendo o milagre. Porque aí é um processo. Há um processo, né, Roger? A gente conversa muito sobre isso. E essa parte é a que chama mais atenção. Eu poderia falar muita coisa sobre essa palavra. Tem muito que a gente pode dizer do milagre, de como Jesus atua, de onde ele passou, de que forma ele faz. Mas eu quero frisar uma coisa. Se a gente pegar lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, vai dizer lá que o apóstolo Paulo roga 3 vezes para Jesus que ele tire o espinho na carne. O que para mim traz à luz da palavra esse espinho na carne? É algo que vai te acompanhar, queridos. É algo que vai seguir com você. É o que eu chamo na nossa família de caminho de milagres. Nós temos um caminho de milagres. E só quando eu peguei essa palavra mais a fundo, eu consegui entender o que ele estava fazendo comigo. Porque se ele não tivesse deixado isso para mim, eu ia ter um monte de dúvidas. Mas por que ficou sequela?
Mas por que já não levantou e já não andou? Porque ele queria isso aqui hoje. Glória a Deus. E eu não estaria aqui hoje se ele não tivesse deixado um caminho de milagres para mim. E aí ele termina dizendo para Paulo, Jesus dizendo para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Amém. Então não se desespere se não aconteceu do jeito que você queria, pois vai acontecer. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E é nisso que eu creio. E eu quero deixar uma frase que um dia eu toquei, me tocou muito no coração. Eu li, alguém falou, depois eu vi de uma outra forma, mas eu quero deixar essa frase para você, que hoje entrou aqui e ainda tem um processo pela frente. Que ainda vai viver muitos milagres. Sabe para quê, queridos? Para vocês estarem aqui onde eu estou hoje. Se o desejo do coração de vocês for o mesmo que eu, nessa série maravilhosa, que é de ganhar almas, porque a palavra é muito clara quando ela diz: a festa no céu quando há um só salvo. E por que eu estou aqui hoje? Por causa dessas pessoas, por causa de vocês, para edificar o nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que fez, e não nós. E ela diz assim: só vive a alegria do propósito quem suporta a dor do processo. Falei para o meu querido Roger aí um tempo atrás. Amém? Amém. Então anotem isso. Porque a gente só vai passar por coisas que Ele permitir que a gente passe. Mas a gente vai sair vitorioso, porque nós estamos do lado do vitorioso. Somos mais que vitoriosos no nome de Jesus, em Cristo Jesus. Amém? E junto com isso, queria falar muito mais sobre essa palavra. A gente podia falar muita coisa, mas quero falar sobre a minha vida. E eu peço licença à minha filha e à minha mulher para falar de mim. Porque elas receberam um milagre. Mas eu vi um milagre. Aleluia. Amém? Tem algumas coisas assim na vida que quando a gente é jovem, né, eu já não sou mais, né? De pena. Mas o espírito está jovem. Você tem algumas cobranças, né, pastor? Você está ali no ginásio, antigo ginásio, né? Hoje não existe mais. E alguém te pergunta: o que você vai ser quando crescer? E eu não sei. Ah, passa. Aí você começa a namorar. Ainda jovem. Você pensa em noivar com essa moça? Na nossa época era assim, né? Depois, quando você vai casar? E no meu caso, eu tenho a felicidade de dizer para vocês, foi tudo certinho, né? Nós noivamos. Quantos aqui estavam no meu noivado? Noivado, não casamento. Noivado. Olha lá, ó. Você vê que tem gente antiga que caminha comigo aqui. Depois veio a data do casamento. Quantos aqui estavam no meu casamento? Foi bonito ou não foi? Maravilhoso. Maravilhoso. E até hoje, ó, vamos completar 20 anos agora em outubro, hein? 20 anos de casamento. Que bênção, minha Carla. Para aguentar. E aí, queridos? Casamos. Aí vem qual pergunta depois de um tempo? Quando que vocês vão ter filhos? Aí começou a pegar, hein? Aí 2 anos se passaram, né? Que a minha esposa, ela registrava tudo em diário. Então ela achava assim: vai passar 2 anos, ali mais uns 2, 3 meses, ficaremos grávidos. Só que não, hein? Só que não. Deus tinha um outro propósito para nós. E aí conhecemos uma doença chamada endometriose. Ela pega, hein? Uma doença bastante agressiva, que ela não só causa infertilidade, não. Quem quiser consulta depois, pode me procurar depois, que eu sei tudo sobre isso. E mais um pouco. Né, Edilene? Edilene sabe. Queridos, quando 2 anos mais ou menos, a gente tem uma orientação de passar 1 ano tentando normalmente. Não deu certo, procura que tem algo errado com o casal. Descobrimos essa bendita aí. Passamos por uma primeira cirurgia. Vou tentar ser rápido para ir para a segunda parte, mas eu acho importante passar essa primeira. Eu acho que poucos aqui sabem, só quem estava mais perto mesmo.
Então a Carla passou por uma primeira, depois de uma bateria de exames, obviamente, ela passou por uma primeira cirurgia. Essa houve uma retirada do ovário e trompa esquerda, 30 centímetros do intestino, limpeza do útero e do colo. E aí tem a parte mais importante. Por que eu quis frisar aqui? Que foi o meu primeiro contato com a oração. Foi a primeira vez que eu orei de verdade. Porque era para ela ter chegado no quarto por volta das... Primeiro porque era de um dia para o outro, né? A gente ia entrar e o médico falou, é tranquilo. Vocês vão entrar num dia de manhã e vai sair no outro. É um dia só de internação. Muito bem. Era para ela voltar para o quarto às 4h30 da tarde, 5 horas, segundo o médico. Era 11h30 da noite e ela não voltava. E eu me desesperei. Porque ali foi o toque de amor de Deus sobre mim. E aí eu comecei a ver e me imaginar sem a pessoa que Deus tinha escolhido para mim. E esse é um exercício bom para o casal, né, filha? Sim. Quando não está dando muito valor para o casamento. Imagine-se sem. A pessoa que está do seu lado, ao seu lado, o seu companheiro ou sua companheira. E eu comecei a me desesperar. E eu me lembro que eu fui ao banheiro. E me ajoelhei. Eu não sei vocês, mas eu de joelho me torno um gigante diante de Deus. Comecei a sentir isso. E eu queria saber exatamente o que estava acontecendo da parte do Senhor. Por que aquilo estava daquele jeito? Muito bem. Ela chegou bastante inchada, não a reconheci, mas a beijei muito e falei, eu te amo, eu estou aqui. E nessa cirurgia eu tinha sofrido um acidente de moto, então eu estava com o joelho muito ruim mesmo. E eu tinha que ir de bermuda, de tão inchado que estava e tudo grudava. Mas enfim, seguindo. E eu percebi que aquela oração ela não foi uma oração comum, mas foi o início de um ministério. Olha a importância de voltar lá no espinho na carne. Seguimos. O médico me chama para conversar e diz, meio assustado, tem alguma coisa aí que não ficou legal, mas vocês vão ter que continuar o tratamento. E no outro dia, tudo que ela comia do estômago não passava, não fazia o fluxo, porque tem uma válvula que abre do estômago para esvaziar para o intestino. Essa cirurgia se aproximou tanto, a ressecação do intestino chegou tão perto dessa válvula, que essa válvula não abria. E tudo que ela comia começou a ficar armazenado na barriga, no estômago. E ia crescendo como grávida. E era assustador. E tinha sonda, enfim. Já começou um início aí de um período bastante difícil na nossa vida. O que era para a gente ficar um dia internado, ficamos 10. E aí foi o outro contato com Jesus. Porque ele me chamou. E eu sempre tive isso, sabe? Ser o sacerdote do meu lar. Eu não sabia que era isso não. Eu tenho mais consciência agora, sendo aí ministrado aqui, sendo discipulado pelo nosso pastor e a nossa pastora. Isso está trazendo a luz da palavra muito forte para mim. E eu sempre pedia para os médicos me chamar que ela não ficasse sabendo. E se tivesse que alguém sofrer, seria só eu. Porque ela já estava sofrendo na carne, na pele, né? Ela sofria as dores. Eu não, eu tinha mais a parte emocional de ajudá-la. Muito bem. E aí veio mais uma vez o meu pedido fervoroso para Deus, porque o médico havia me dito numa dessas conversas: eu vou aguardar mais 2 dias. Se essa válvula não funcionar, eu ponho ela na mesa de novo. E aí eu pensei naquela oração que eu fiquei até as 11 horas da noite esperando ela. Eu falei, não. Aí já veio um desespero. E aí eu me prostrei diante de Jesus de novo, pedindo a Ele, gritando a Ele por socorro. Porque a palavra diz isso, né? Se a gente pedir e gritar por socorro, Ele vai vir. Ele vai nos ajudar. Ele vai encontrar uma maneira de nos ajudar. E aí colocamos, na época era e-mail. Não tinha essa facilidade para se comunicar. A minha irmã que ali está também tem um testemunho muito forte ali também. Somos uma família de testemunhos. E aí a gente conseguiu
colocar todo mundo em oração. E quando realmente ele chegou em mim e falou assim: hoje é o último dia, até as 3 da tarde, não é bem isso, mas eu não lembro. Até as 3 da tarde, se não funcionar, eu ponho ela na mesa de cirurgia. Queridos, eu fui de novo pro banheiro, virou uma igreja aquele banheiro, me coloquei diante de Jesus, cara bom, coloquei, deu um dia de bactéria e vírus ali, era uma grandeza. E lembrem, meu joelho estava em carne viva, porque não, ela, depois uma enfermeira foi nos dizer: se você ficar aqui não vai curar nunca, porque enche de pus, não fica, é um ambiente de muita bactéria, de muito vírus, e não, a cicatrização é muito difícil. Eu estava com ela, eu não abria mão de estar com ela. E aí, depois de uma oração muito forte, eu escutei do Espírito Santo: faça algo. Porque ele sempre comigo foi muito curto e grosso. Ele nunca me deu muitas explicações. Entenda aí o que eu estou te dizendo. E um dia eu tinha que trabalhar, e aquilo me incomodava. Eu peguei, saí, corri para o hospital, e eu cheguei lá, ela estava sentada, e a barriga estava muito grande. E tinha um monte de coisa que ela tinha que carregar. E eu havia conversado com o médico pouco tempo atrás: precisa andar para o intestino funcionar, né, Rafa? Se você não tiver, ele precisa de motilidade. Se não caminhar, não vai andar. Imagina, eu com o joelho daquele jeito, eu não conseguia caminhar direito, ela cheia de coisa. Nós pegamos um corredor que era muito grande, muito, Hospital Oswaldo Cruz. Peguei ela, queridos, começamos a andar. Ela está preocupada se eu vou contar tudo certinho. Começamos a andar. E andar, e não parava. E não, vambora, eu estou cansado, não aguento mais. Vambora. Quando de repente... Entendeu? Mas deu aquele bonito, sabe? Espalhando. E eu só consegui glorificar a Deus por aquele momento e chorar muito. E eu chorava muito, porque eu sabia já que era a obra dele, não minha. Ele havia atendido o meu clamor e o clamor de todos que oraram. Então a importância dessa comunhão, queridos, de estarmos juntos como corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós oramos uns pelos outros. E consegui ali o primeiro. Veio a segunda cirurgia, que ela falou que era para eu não contar. Ela já me deu um monte de bronca. Foi a retirada do... Eu acho importante porque foi retirada de pólipos. Porque ele pediu que a gente fosse, esse primeiro médico, procure alguém especializado em reprodução humana. Porque na cabeça dela era diferente da minha. Eu estava preocupado com a qualidade de vida dela. Porque eu já tinha detectado que havia algo muito estranho. Ela tinha muitas dores por conta da endometriose. Endometriose não é uma doença fácil para as mulheres que estão aqui. Não é. E ela não é só ginecológica. Fique bem claro. Porque da Carla tirou pontos até da perna. E nessa segunda, quando a gente procurou esses especialistas, um médico muito bom, mas bem apavorado, ele já colocou ela e a gente ficou mais um dia, fez uma limpeza rápida, uma intervenção cirúrgica. Mas por que eu tenho que citar isso? Porque logo após foram 3 tentativas. Bom, resumindo assim, tá? Eu estou que nem a Bíblia aqui. A Bíblia tem um monte de tempo aí, ela é atemporal praticamente. Nós foi assim, durante 7 anos isso. Tudo isso que eu estou contando foi 7 anos. E aí, depois dessas 3 tentativas, mais exames, e de novo, conversando comigo, há muita doença ainda. Vocês precisam procurar algo mais específico, alguém que seja especializado em outra cirurgia. Partimos para a 3ª cirurgia, nesse corpo aqui, ó. Ainda bem que ela não era em mim, né? Porque o negócio era pesado, mas ela tinha esse sonho, o sonho muito forte de ser mãe biológica, fique claro. E eu já tentei convencer de todo... Quem aqui já tentou convencer mulher de alguma coisa? Aí sabe como que é, né? Falei, vamos adotar, tem tanta criança aí, né?
Vamos parar, vamos cortar com esse sofrimento. Não, eu quero sentir. Eu quero que seja sangue do meu sangue. Eu quero ver minha barriga crescer. Ele, mas já viu na primeira cirurgia? Não, brincadeira. O que aconteceu? Nessa terceira, removeu tudo. Porém, mais uma vez, foi a retirada da trompa direita, ou seja, não percam as contas. A outra trompa foi outra parte do intestino, e no único ovário que tinha ficado, tinha um endometrioma que era do tamanho dele. É uma doença da endometriose, é um braço da endometriose, e ele era quase do tamanho do ovário. O correto seria tirar, mas ela tinha convencido tanto com esse jeitinho meigo que ela tem, o médico, que o médico falou, eu vou esvaziar esse endometrioma e vou criar nisso, vou melhorar isso um pouco a reserva ovariana dela. Entenderam? Então ficou, presta atenção, o útero e um ovário. Nada mais. Mas já tinha tirado tudo. E nessa cirurgia foram 9 horas. 9 horas de cirurgia. Foi muito pesado. Mas enfim, com isso que restou, passamos para uma nova fase de fertilização. E eu, nessa intimidade que eu já tinha com Cristo, uma intimidadezinha, alguma coisinha, eu falei para ele, vai ser a última vez, que eu não aguento mais. Se o senhor não der dessa vez, é porque não é para ser. Muito bem. Fizemos tudo que tinha que fazer ali com uma equipe maravilhosa, né? De uma clínica assim que nos acolheu, que nos recebeu, que nos colocou em carinho, fez tudo, fazia tudo com muito amor. Que é a Huntington. Ela falou que não era para falar, depois eu peço um qualquer lá para eles. E aí dessa vez nós conseguimos engravidar. Fizemos tudo isso daí, é resumo do resumo do resumo. Mas chegamos, conseguimos. Aquela felicidade, né? Eu liguei para todo mundo. Liguei para todo mundo, porque eu estava ansioso para falar com as pessoas. E tomei uma baita bronca do médico depois. Porque eu quis falar. Essa gravidez foi gemelar. Foi gemelar. Chegamos ali, né? Chegamos, nosso sonho. Sabe o que eu pensava ali, queridos? Como um ser humano qualquer? Valeu a pena. Conquistamos aquilo que queria. Aquilo que Deus tinha para nós, finalmente havia acontecido. Eu já pensava o menino e a menina, eu saía para correr e eu já imaginava, aí já veio os nomes em sonho, que é Arthur e Manuela, né? O Arthur deve estar com o nosso pai. Na 8ª semana, a gente foi ao fazer o ultrassom, ouvimos os 2 corações. Que aquilo era aquela felicidade muito grande, né? De ouvir, e é muito forte, né? O coração de um embrião é impressionante. Bate quase 200, é sensacional. Mas em 8 semanas, resolveu nos abandonar. E assim, é impressionante a dor que isso causa. Fico imaginando algo já que a gente já conhece o rosto, que a gente já convive, uma coisa muito impressionante. Mas eu começava a ficar com a Carla. E a Carla, ela é muito emotiva, ela trabalha muito a emoção dela. E ela ficou muito mal com a perda desse nosso filho. Era nosso filho. Mas a Manu seguiu essa joia, derrubando todas as barreiras, não se importava com nada. Uma gravidez lisa, saudável. A minha esposa era a mulher mais linda grávida. Ela estava radiante porque ela estava feliz. E quando nós estamos felizes, queridos, a gente só consegue passar coisas boas. A gente só consegue levar coisas boas. Seguimos. Fomos caminhando. Manu foi até a 33ª semana. Nesse final de semana, foi programado um chá de bebê na nossa casa. Por surpresa. Carla não tinha conhecimento. E aí minha irmã e companhia, primas, ali está a Débora, todo mundo envolvido. Mas precisava tirar a Carla de casa, para que eles pudessem organizar a minha casa, para receber, no domingo, dia 16 de outubro de 2011, uma festa, para receber os presentes para o bebê, que ainda iria nascer. Teria que ficar mais um tempo. Aí, ganhamos
uma estadia no Hotel Transamérica, pelo meu tio que trabalhava lá. Minha prima também, uma das primas também que organizou tudo, que ficou à frente, que é a Sil. Fomos para lá, passar um sábado maravilhoso. Chegamos, entramos numa recepção maravilhosa, uma suíte presidencial para nós, com muitos mimos, né? Vinhos, frutas, meu tio preparou tudo com muito carinho. E eu louvo a Deus a vida dele por isso. E outras coisas que ele já fez, né? E aí, ficamos ali. No final da tarde, a gente resolve tomar um banho de banheira. Entramos. E ali, a Carla começa a sentir fortes dores. Mas dores insuportáveis. Eu peguei, tirei ela, pedi o carro. E fomos ao Hospital São Luís Itaim, que é muito perto dali. E, por coincidência, uma grata coincidência, já estava tudo pronto mesmo, porque a gente fazia tudo por ali. O Anália Franco era recém-inaugurado, mesmo a gente morando por aqui. Estou falando isso há 12 anos atrás, há quase 12, né, filha? Ela já está se aproximando dos 12 aninhos. Glória a Deus. E aí, demos entrada, ficamos ali sendo atendido pelos médicos, fez ultrassom, fez tudo que precisava na Carla, não achou absolutamente nada. Porque ele tinha esse propósito. Ela já tinha uma ruptura uterina que vinha pelas costas, e o ultrassom ele não consegue entrar. E dali vinha essa dor insuportável que ela sentia. E ela aguentou com muita valentia. Vocês mulheres, vocês são incríveis, eu sempre falo isso para ela. Porque aguentar a dor que vocês aguentam, dor física, é impressionante. E dentro disso, foi contactado a nossa obstetra e ela pediu que nos internasse. E aí veio o pensamento: e o chá de bebê? Nós vamos ficar internados? E ela, como ela é ligada, ela não avisa todo mundo que vai continuar. Eu falei: vai continuar o quê? Não era surpresa? Alguém entregou e ela já sabia. Ela: não, nós vamos continuar, nós vamos embora, amanhã nós vamos estar lá no chá de bebê. Pena não tinha o Gabriel ainda, né, que ele já ia ter deixado tudo preparado. E aí, ficamos internados. Na madrugada, eu falei assim: bom, eu vou voltar pro hotel, pegar nossas coisas, encerrar lá. Ela desmaiou de dor no banheiro e eu não estava com ela. Ela foi acudida pelas enfermeiras. Estávamos estrategicamente ao lado da enfermagem, porque já foi o hospital. Isso a gente vai saber depois, né? Claro, o hospital já foi informado que ali havia uma gravidez de risco. Então já estavam várias equipes preparadas. Era um sábado de chuva, à noite. E pela manhã, era logo no amanhecer, eu fiquei sentado ao lado dela, segurando. Elas procuravam o batimento cardíaco da Manu, que é o cardiotoco, né? Que aqui eu acho que todos vocês conhecem. E enquanto eles não achavam, eles não sossegavam, então eles incomodavam muito. E buzinavam, né? Aquela buzina é terrível até para nós, imagina para o bebê. E aí encontrava, pegava ali, ufa, maravilha, tá tudo bem. No início da manhã, a enfermeira entra numa visita de rotina, chega perto de nós, analisa, o cardiotoco está ali pegando, funcionando, volume alto. Eu acho que eles já deixavam alto, que qualquer coisa eles já escutavam, porque eles estavam bem ao lado do quarto, estrategicamente montado. Ela entra, mais uma vez preparada por Deus, faz ali uma visita, conversa com a Carla. Ela vai saindo, queridos. Ela pega na maçaneta, abre, o cardiotoco começa a cair. Manu mostrava no monitor batimentos de 20, de 186, 166 a 180, ela caiu para 20. Ela, opa, eu me lembro como se fosse hoje. Tudo que eu conto para vocês, eu tenho uma memória viva, porque Jesus não se deixa apagar. Glória a Deus. Porque eu quero dar os detalhes, porque eu quero falar para vocês o que ele fez naquele dia. Aleluia. Glória a Deus.
E ela fez opa e voltou, abriu a porta, colocou a porta, olhou para o corredor, fez assim com a cabeça. E eu olhando, voltaram todo mundo, pegaram a cama. Sofrimento fetal. O bebê tem que nascer. Queridos, pegaram na maca e eu vou falar uma coisa para você. O rapaz que pilotava melhor que o Senna. Porque ele fazia curvas com aquela maca numa velocidade. E eu tenho certeza que era a mão do Espírito Santo que estava ali. Porque nós tínhamos pressa. E no corredor ainda o cardiotoco zerou. Da minha filha. Minha filha morreu no corredor. No corredor. Eu andando junto, e eu me lembro que na saída do quarto, ela pegou na minha mão, a minha esposa, e disse: ela não está pronta. Ela não pode nascer. Não deixa sério. Eu falei: o que eu posso fazer? Eu não sei o que está acontecendo. Descemos correndo, havia umas rampas, e eu sou interceptado abruptamente pela nossa obstetra, doutora Carla. Ela não quer que eu fale o nome. Doutora Carla. Xará dela, uma com C e outra com K. Mulher de Deus, gente. A gente só soube depois. Porque ele une propósitos. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E ela me leva para uma sala e ela pega duas roupas, né, que ficam ali esterilizadas dentro de um plástico, joga uma no meu peito, mas numa agilidade que a jogador de basquete da NBA não ia conseguir acompanhar a doutora Carla naquele dia, porque eu não consegui. E ela, ela rasgou o plástico, foi jogando, deixando pelo chão e foi se vestindo. E foi colocando a roupa, tamanha pressa que tínhamos de chegar. E ela é que ia determinar. Então ela precisava chegar rápido, mas ela tinha que me levar junto. E eu tinha que me trocar. E eu estava atrapalhando ela. Colocar pé, colocar, você vê até os nomes. Colocar e calçar e eu tive que entrar. Preste atenção nesse detalhe. Ela nem percebeu que ela me deu uma roupa de médico. O pai, na época, entrava de laranja. Eu estava de verde. Doutor Sérgio chegando na cirurgia. Ei, pastor? Pensa. Peguei, avistei o corredor. Já no centro cirúrgico. Muita gente, queridos. Muita gente. Não sei precisar o número. E eu diminuí meu passo. Fui olhando. Ela me puxou mais uma vez. Tínhamos intimidade, porque ela cuidou da gente. Quando eu entro na sala, um outro médico já estava pronto para começar a cesariana. E ele pegou e virou para ela e... Como eu entrei com ela, eu estava de verde. O que vocês acham que aconteceu? Os outros que estavam abriram para mim. E eu, completamente desnorteado, fiquei na cirurgia. E aqui, ó. Então ficamos em 3 aqui e 3 ali. Aqui o pano, cabeça da Carla para lá, aonde eu deveria estar, lá atrás. Eu estava aqui, ó. E fiquei, acho que deveria ter me formado em medicina, né? Alguma coisa aconteceu aí, deu errado. Bom, abriu. Por conta das cirurgias, por isso eu tive que iniciar. Todos os órgãos dela estavam aderidos ao útero. O que é aderido? Foram cicatrizados ao útero. O útero foi muito raspado por fora, porque tinha muita endometriose por fora. Isso fez com que ele ficasse fino. E o peso e o tamanho da Manu, ele não suportou. E ele abriu como uma casca de ovo. Ela teve 3 rupturas uterinas e um descolamento de placenta. Então todo aquele líquido da cavidade exterior entrou e sufocou minha filha. Por isso ela estava em sofrimento fetal. Só que lembrem do que eu falei? Lá em cima ainda o cardiotoco zerou. A minha filha morreu lá no corredor. E quando a doutora Carla, que é só uma obstetra,
Olha a importância dos outros médicos estarem ali, estrategicamente colocados por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já tinha tudo no controle, porque o que te desespera não desespera o teu Deus. Ele estava ali, à espreita. E o que a hora que ela viu, a primeira coisa que eu olhei para ela, eu vi uma lágrima descendo. De um médico. Você fala, se o médico está chorando, o que eu deveria estar fazendo aqui? E ela olhou para o outro médico abaixava a máscara de frente para mim. E eu como médico ali, meu CRM na cara deles. E ele olhou e falou assim, salva o bebê. E ela, assustada, ele tirava de novo, salva o bebê. Vai no bebê, depois eu reconstruo o abdômen dela. Querido, ela meteu o bisturi e abriu a bexiga. Meteu o bisturi e cortou mais não sei o que. Aí eu já não sei o que era. Aí já veio, estava tudo aderido no útero e foi cortando. Foi cortando. E é camada, hein? Olha, e é camada. É um negócio quente e é estranho. Mas eu estava ali e de pé, não desmaiei, hein? Digo a vocês, não desmaiei. Estava ali, falei, nossa. Chegou. Quando chegou na Manu, ela estava numa posição que não saía. Lembra? Jesus não se atrasa. Ele deixa aquela emoção. Lembra de Lázaro? Ela falava para ele, mas o teu amigo, teu melhor amigo está morrendo. Relaxa. Deixa lá. Porque quanto mais difícil, mais a glória de Deus vai aparecer no momento. Senão não teria força esse testemunho. Se não fosse os detalhes, se eu não tivesse de verde, eu não teria todos esses detalhes, porque eu estaria como pai, sentado ali atrás, como qualquer um aqui que foi pai. Aí fizeram uso de fórceps para tirar minha filha. Para quem não sabe, fórceps é um equipamento que pega na cabeça e arrasta para fora, porque ela não estava em posição ainda de sair. Então tudo dificultava aquele momento. Quando eu olhei para minha filha, e ela saiu, e já tinha uma equipe para cortar o cordão umbilical e levar para outra sala de frente, do outro lado, estrategicamente preparada. Ela estava da cor desse púlpito. Um roxo misturado com um negro, mas um preto bem escuro de pele, como quem já estava asfixiada há muito tempo. Muito tempo. Paradinha. Ela sai e eu tento acompanhar. Virando meu corpo, não me lembro bem se foi isso. E aí a doutora Carla entendeu que quem estava ali do lado era eu. Aí que ela me viu. Ela baixou minha máscara, falou, Serginho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou no parto. Sou o pai, até onde eu sei. Não. Aí ela me pegou gentilmente, que ela era dócil também, acho que é próprio de Carla. Levou, senta aqui então, fica aqui, ajuda-nos então, porque acreditem, querido, a anestesia não tinha pego ainda, a Manu já tinha saído, a Carla estava agitada, tinha que segurar ela. Hoje eu posso contar isso, tem muitas coisas que ela não aguentava ouvir. Segurei nas mãos dela, sentei no meu banquinho, segurei nas mãos dela, aqui tinha só o pano. E aí comecei a tentar entender o que ali estava acontecendo. A ficha começou a cair. O que aconteceu? Comecei a orar ao Senhor. Falei, Deus, o que é isso? O que é isso que eu estou vivendo? Por que isso? Eu aprendi a orar lá atrás. Tive contato com louvores. Eu segurei na sua mão durante esse tempo todo. Era só o Senhor ter falado não. Era só o Senhor não ter dado. Não precisava. A gente podia adotar. Podia acontecer qualquer coisa. A minha filha já foi. Porque eu posso não entender nada de medicina. Mas eu vi como saiu aquele bebê. E agora o Senhor está tirando a minha esposa. Porque nesse momento, queridos, começou a cair. Eu olhei para o balde do lado, a Carla tinha perdido 6,5 litros de sangue. Ou seja, todo o sangue do corpo dela estava do lado. Foram 11 bolsas de sangue
Tem um banco de sangue ali, que depois que eu saí dali, eu tive que fazer um trabalho por e-mail, para levar as pessoas para reabastecer o lugar. Olha outra coisa que eu estou falando, eu falei da endometriose, estou falando de sangue. Sangue salva vidas, querido. A gente só dá valor quando a gente precisa. Se não fosse, nenhuma das duas estariam aqui. Foram muitas bolsas de sangue nela. E ela começou a querer me abandonar também. E aquilo me desesperou mais uma vez, porque a minha filha eu já achava que tinha me abandonado. E aí eu tive aquele papo sincero, sabe? Aquela oração que toca o coração do Senhor. E eu falei para ele tudo que estava guardado, porque eu estava acordado, eu estava de pé, eu estava vendo tudo que estava acontecendo, e eu sabia que ele era poderoso para mudar aquela situação, se ele quisesse, porque eu já tinha lido muitas coisas, porque a minha esposa já tinha falado de todas as mulheres estéreis da Bíblia, eu conhecia todos, eu não sabia nada até então. E eu sentado quietinho, mais ou menos aqui, eu olho para o lado direito, tem um relógio muito grande, né, que os centros cirúrgicos têm. O ponteiro parou, como se tivesse acabado a pilha. E eu olhei aquilo, olhei para as pessoas, todas estavam estatizadas, brincando de estátua. A sala se iluminou, o céu se abriu, eu tiro a minha cabeça de trás da Carla um pouco. Quem vem de trás? Lá da entrada, da onde estava, do corredor para cá. Ele vem. Jesus estava ali. Você crê nisso? Ele estava ali. Aí ele veio. Com aquela calma, sabe? Que eu acho que ele deu toda para Carla. Ele veio. Mas numa paz. E eu olhando, e eu não conseguia levantar os meus olhos. Tamanha luz que vinha do rosto dele. E eu continuei de cabeça baixa. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ele vem, queridos, porque ele não se atrasa. Ele vem porque ele quer fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance, dado amor, caminhamos juntos, sofremos juntos, choramos juntos a perda, avançamos em fé. E pela fé, ele veio entrando. Ele veio caminhando. Ele veio chegando a mim. E ele chegou bem perto de mim. Queridos, é a coisa mais linda que existe no mundo, o amor que ele sente por nós. E se você duvida disso, se você entrou aqui hoje duvidando que isso não é possível na tua vida, estou eu aqui dizendo que é. Ele chegou próximo. A mão direita dele tocou o meu ombro esquerdo. Com carinho, com leveza. E ele me disse: eu estou aqui. Eu estou aqui, filho. Eu fui levantando meu rosto. Vi o pé dele, as alpargas, a veste branca como a neve, e subindo. Quando eu cheguei, era a mesma coisa que olhar para o sol, mas eu vi os cabelos aqui. Mas eu sabia que era ele. Eu podia sentir Jesus naquele momento. Ele virou para mim e falou assim: tá tudo bem. Você crê que eu posso fazer um milagre? Quantos aqui já ouviram isso? E a gente não conseguiu entender que era ele. Mas ele falou em alto e bom som. Eu falei: eu creio, Senhor. Claro que eu creio. Ele gentilmente saiu da frente, virou de novo para mim e disse: a nossa luta vai ser longa e árdua. Preste atenção nisso. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Muitos iriam ficar com o começo,
E é por isso que eu falei do espinho na carne. Lá, em 2 de Coríntios 12. Muitos iriam ficar. Nossa luta vai ser longa e árdua. Não, eu fiquei que nós vamos vencer. Amém? E ele foi saindo. Queridos, vem um grito. Mas um grito muito forte da outra sala. Que eu só tirei aqui e consegui ver, porque era só o corredor que dividia as duas salas. Mas um grito muito forte. E tinha paramédicos ali. Da ambulância que ficava na porta do São Luís. Estava ali dentro, ajudando no socorro. Ajudando com a minha filha, com a minha esposa. Comigo. E nesse grito, o monitor cresceu. Ele fez o monitor cresceu para que eu pudesse ver o milagre acontecendo. A minha filha voltou à vida. Ele soprou vida nas narinas dela. E mostrou o monitor para mim. E eles gritavam tanto, E eu, meu Deus. Continuei ali. Mais alguns minutos e alguém vem. Nossa, uma médica que estava no socorro, vamos dizer assim, da Manu. E ela, pai, chega bem pertinho de mim, pai, olhando para a roupa verde, né? Falou, meu, seu pai é médico, né? Ela deve ter pensado. Falei, pois não. Pode me acompanhar até o outro lado? Sim. Nesse momento, a Carla estava sendo entubada. Porque os parâmetros dela caíram demais. Por conta de todo o sangue que ela perdeu. Fui para o outro lado. Fui chegando e eles foram abrindo. Então a Manu estava com a cabeça para cá, o corpinho para lá. 42 centímetros e 2 quilos. Era um bebê bitelo, apesar de prematura, mas ela era grande. E estava muito inchada. Quando eu bati o olho, eu pensei assim, ele promete, ele cumpre. Ela estava na cor de alguém que não tinha passado por aquilo que eu vi. Se eu não tivesse visto, se eu tivesse lá atrás, queridos, eu não teria visto a minha filha sair. Foi muito rápido. Eu não teria visto a cor que ela estava. Mas eu estava vendo ali. Eu estava presenciando um milagre olhando para minha filha. Mais um médico que eu tive muito carinho por ele por mim, já logo de cara, Dr. Joaquim. A Carla também não quer que eu fale. Ele era muito amoroso. Aí ele pegou assim, ele segurava um respirador. Ele fazia o movimento dos pulmões da minha filha com essa máquina. E aí ele nem falou nada comigo, ele olhou para mim e falou assim, nós conseguimos reanimá-la, mas, porque médico ele tem sempre um mas ela não está respirando. Então eu acho que particularmente ela não passa das próximas 24 horas. Eu olhei para ele, quer dizer, eu de máscara, ele de máscara, ainda não conseguia reconhecê-lo. Cheguei bem próximo, ele foi abrindo, fui olhando, aí eu vi aquela mini Carla deitada, eu olhei e falei para ela, filha, papai está aqui. O papai está aqui. Luta, querida. Luta. Nós temos promessas. A sua mãe está ali do outro lado, doida para te conhecer. Louca para levantar daí e cuidar de você. Nós entramos em 3, nós vamos sair em 3 daqui. Luta, querida. Não desiste. Eu já estava falando como um pastor ali, em cima dela, e eu nem sabia. Profetizando coisas. Porque ele prometeu que ele apareceu, ele disse que ia fazer. E eu não vou duvidar. Uma dica. Sempre fale coisas positivas. Não permita que alguém quebre a sua fé. Não permita que alguém diga algo que não vai edificar, que não vai trazer vitória. Porque ele prometeu, ele cumpre. É ele que vai fazer. Amém? Amém. Queridos, ela respirou sozinha. Ela fez um.
As costinhas dela saiu da maca. Tamanha força que ela respira. Aí eles me empurraram, quase que me jogaram de volta lá para a sala da carne. Respirou, e me empurraram. Aí começaram os novos procedimentos dela. Sim, aqui ó, olzinho aqui. Só olhar pelo laço. Sim, filha. E aí eu voltei lá para a sala. Sentei lá e eu quero falar algo sobrenatural para vocês. Fiquei mais um pouco. A doutora Carla veio me convencer a ir embora, mas eu estava com medo de ir embora e morrer no corredor. Porque eu falei, como que eu vou aguentar essa emoção toda sozinho? A Carla estava sendo entubada. Já estava entubada. Já tinha sido desligada. Porque é com o coma induzido que a gente protege os órgãos. E ela veio e falou, é hora de você descansar. E agora nós vamos reconstruir o abdômen da Carla. Mas a gente está tendo um problema muito grande, porque o útero não para de rachar. Ele continuava jogando sangue para todo lado. E ela me disse assim, eu não quero tirar o útero dela. Não quero esterectomizar. Porque ela tem um sonho de ser mãe, mais uma vez. E a Carla havia dito isso para ela. E ela estava numa luta. E olha a importância de eu estar lá, queridos. Consciente, sóbrio. Eu falei nessas palavras, eu me lembro até hoje. Fecha a torneira. Tira o útero. Não quero mais, eu quero ver ela bem. A gente tem a Manu, nós vamos cuidar dela. Um olhava para o outro. Tira o útero. Onde que eu assino? E ela chorava. Doutora Carla chorava. E eu não caiu uma lágrima, nem de ter visto Jesus. Que eu estava firme no propósito de que sairíamos em 3. Eu não mudaria o meu discurso por nada. Eis que nós estamos conversando, eu voltei ali sentado, vem a incubadora. Manu já estava dentro de uma incubadora e alguém teve a feliz ideia de trazê-la para Carla ver. Qualquer incrédulo nessa hora não faria o que eu fiz mais uma vez. Porque veio uma toda entubada, tinha tanta coisa presa a essa incubadora que tinha umas 4 ou 5 pessoas empurrando. Eram 10, 11 bombas de infusão sobre a minha filha. Entrando medicamento nela. É o processo, queridos. É o espinho. Não se esqueçam disso. E veio se aproximando da Carla. A gente trouxe a Manu para a Carla ver. E a Carla entubadinha, olhando desligada. Eu peguei a mão esquerda da Carla e coloquei na incubadora. Sabe aquela fotinha bonitinha que se tira os 3 assim? E a touca do São Luís? Sabe? Olha a minha situação. 2 pessoas em leito de morte. Mas aquele ambiente era de vida. E eu iria agir em ambiente de vida, não de morte. Peguei a mão esquerda dela e coloquei. O que aconteceu nesse momento? Você se lembra desse momento? Lembra? Olha o que é o sobrenatural de Deus. Ela lembra desse momento. Ela estava em coma induzido. Vocês acreditam no que eu estou falando? Porque eu estava vendo. Eu peguei a mão dela e coloquei. E ela me disse, eu lembro desse momento. Então aquele momento, queridos, é totalmente espiritual, não tem nada carnal. Nós não vivemos o natural, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Que é Ele que nos tira do lugar de conforto e nos leva para um lugar no alto. Saí de lá. Agora eu vou pular uma parte muito grande. É muito testemunho, senão a gente não vai sair daqui hoje. Fui pro meu quarto. Posso dizer meu quarto? Todo mundo que era para estar no chá de bebê estava no hospital. Né? Eu tenho testemunhas aqui. Você estava também, Simone? Eu falei, acabou o jogo? E eu acordei, queridos, na cama que era para dar a Carla, e minha tia, muito cuidadosa comigo, me enfiando café com leite. E eu não tinha comido nada. Tinha acho que uns 3 dias, que eu acho que eu não, pelo estado que eu estava. 4 horas da tarde, 16 horas em ponto no relógio do quarto. Toco o telefone, eu atendo. Senhor Sérgio? Pois não?
da UTI adulto. O senhor pode descer aqui? Precisamos conversar sobre a paciente Carla. Estou descendo. Bora. Vamos enfrentar. Saí. Ia saindo pela porta, tocou de novo. Olha as cristocidências aí acontecendo. Fui lá e peguei de novo. Senhor Sérgio, UTI Nel. RN de Carla, o senhor pode subir aqui? Ou descer? Eu não lembro. Era o mesmo andar? Não lembro. O senhor subir. O senhor pode subir? Eu falei, posso, mas eu acabei de receber um chamado aqui para outro lugar. Não, o senhor escolhe aí, a hora que der, o senhor vem. No mesmo momento, os procedimentos acabaram nela e na Manu. 4 horas da tarde. Estavam prontas para receber minha visita. Falei, bom, vou na criança primeiro, é óbvio, né? Deixa a Carla esperando um pouco. Subi. Cheguei lá e encontrei o senhor Benedito na porta. 25 anos o porteiro da UTI Nel. Há 25 anos ele estava como porteiro da UTI Nel. Um senhor abençoado. Me ensinou, me levou e tal. Não, primeiro o senhor vai ver seu filho, não. Primeiro você vai conhecer aqueles chatos que ficam ali. Já me disse isso. Tinha 5 médicos lá. Doutor Joaquim e companhia, meu amigo Joaquim. Deus te abençoe, querido. Entrei e começou a falar tudo o que havia acontecido com a minha filha. E começou a me metralhar. Asfixia, síndrome do conforto respiratório, choque com insuficiência de múltiplos órgãos causado pelo desfibrilador, hemorragia intracraniana, mal convulsivo, insuficiência renal, anemia, trombose do seio venoso causando uma interrupção da comunicação cérebro-medula. E etc. Nessa pequena aí. E começou. Você vai levar uma planta para casa se ela resistir às primeiras 48 horas de UTI Nel. Eu comecei a sair de mim de novo. E eles Eu peguei e me lembro do que eu falei como se fosse hoje. Querido, você já viu alguém morrer 2 vezes no mesmo dia? Mesmo estando aqui nesse hospital? Você está me dizendo o quê? Que você é capaz de assinar o atestado de óbito da minha filha agora, nesse momento, se Jesus reverteu isso? Ela já nasceu morta. Não, a glória não foi sua, não. A glória é de Deus. Glória a Deus. E nós entramos em 3, mais uma vez, gente, olha o poder das palavras. Nós vamos sair em 3. Aquela menina lá, o nome dela é Manuela. Eu recebi em sonho, você sabe o que é Manuela? Vem de Emanuel. Deus é convosco. Essa é a tradução. Esse é o significado do nome da minha filha. Eu recebi em sonho, além de ser um nome lindo. E ele virou para mim, continuou olhando para mim, eu continuei voltando as balas nele. Tudo que ele jogou eu devolvi. Porque nós não temos que pegar nada que alguém lança contra você. Nenhuma seta vem contra ti. Porque você está firmado no nome de Jesus. E eu estava firmado ali, eu estava forte. Eu nem sabia porque eu estava tão forte em Jesus. Porque eu ainda tinha dúvidas. Lembra? Da palavra imediatamente. Ele pode fazer. Instantaneamente. Mas ele não fez do jeito que nós achamos que tem que ser. Ele faz do jeito dele, para que a gente estivesse junto hoje nessa comunhão aqui, para que vocês estivessem ouvindo o que eu tenho para dizer da parte do Senhor, não da parte do meu coração. Glórias a Deus. Ele tocou o mesmo ombro que Jesus tocou. Teve a ousadia de fazer isso, o médico, e disse: fica com a tua fé, que é a única coisa que você tem. Eu peguei e virei para ele, porque eu sou um doce, né? Quem me conhece sabe. Eu segurei nos 2 braços dele e falei: você acha pouco? Minha filha vai abalar as estruturas desse lugar. Esse lugar nunca mais será o mesmo com a passagem da Manuela por aqui.
Muito bem, fui até... Aí eu falei, agora eu posso ver minha filha? Vocês podem largar da minha roupa para eu sair de perto de vocês? Seu Benê me levou, fiz ali a higiene, né? Põe máscara, que tem que entrar. Que ali é outro mundo, hein, querido? Quem conhece ali, quem conhece uma UTI NEL é outro mundo. É vida e morte. É um pé na terra e outro na cova para os bebês. Mas eles são tão fortes. É impressionante. Entrei e minha filha estava na segunda incubadora de número 32. Vê se a minha memória é boa. Eu entrei, veio uma enfermeira me recepcionar, que foi a que saiu com ela no corredor, que cuidou da nossa filha desde o primeiro segundo que ela entrou. E ela me disse assim, não preciso nem dizer que aquela incubadora está a sua filha. Eu falei, por que, querida? É porque ela parece com você, a sua cara. Eu falei, você não viu a mãe. Ela virou para mim e falou assim, mas a mãe não morreu? É o que está no alto-falante do, sabe, a Rádio Peão. Todo mundo está comentando aqui no hospital que houve uma morte. Não foi da minha esposa não, pelo menos até onde eu sei. Ela vai estar aqui. Você vai conhecer ela e você vai ver de quem é a cara da Manu. E fizemos uma amizade inicial. Sentei ao lado da minha filha. Abri e falei, posso tocar nela? Abri. Ela estava deitada, com o rostinho virado para lá, completamente desligada. Mão direita, que ela tem mais dificuldade para mim, aberta e espalmada. Eu comecei a conversar com ela. Sei que você pode me ouvir, filha. Papai está aqui. Aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. Não me importa de que forma nós vamos para casa. O que me importa é que nós vamos para casa. E o amor vai vencer todas as barreiras. Porque Jesus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Dá um sinal para o papai, só para aumentar a minha fé. Coloquei esse dedo aqui, queridos, na mão direita dela. Fecha a sua mão. Ela agarrou meu dedo como se fosse quebrar. Minha mão direita é aquela que ela tem mais dificuldade. E segurou. E eu não conseguia soltar. Quem sabe, ela pega, ela não solta. E eu chorei muito naquele momento. Glorifiquei o nome do Senhor, porque ali eu comecei a ver que iniciava um caminho de milagres. Um caminho de milagres. Saí de lá, não se esqueçam, preciso visitar a minha querida esposa. Entrei dessa vez com a minha sogra entrou junto. Mais 4 médicos. Doutora Carla e mais 3. Doutora Carla não conseguia falar nada, ela só chorava. E eu comecei a falar. Ela só virou para mim e falou, eu tenho que fazer isso porque é protocolar. Carla perdeu todo o sangue do corpo dela. Eu não sei até que ponto isso teve alguma interferência no cérebro dela. E ela pode ter sequelas irreversíveis. E eu, como eu não perco a piada nunca, eu falei, não pode ter mais sequela. Ela olhou para mim e falou, ela pode até não acordar, porque tem casos aí de ter ficado 6 meses. Eu interrompi a fala dela dizendo, não, querida, isso não vai acontecer. Porque a força que essa mulher tem, o amor que ela carrega por essa menina, tornam elas uma só. Quem consegue ver 2 pessoas aqui? Porque eu nunca consegui. E foi um médico que disse isso uma vez, quando a Carla entrou com ela no colo. Ele disse, eu não vejo 2, eu vejo uma. Porque elas se fundem no amor. O amor vence qualquer coisa, queridos. E eu falei, daqui a pouco, olha o poder da palavra e da profecia. Ela vai acordar. Daqui a pouco ela estará de pé. Daqui a pouco ela estará lá alimentando, amamentando a nossa filha.
O anestesista saiu, ele era um garoto na época. Ele saiu, porque ele não aguentou as minhas palavras. Porque até a bênção é difícil para quem só vive no natural. Ninguém entendia o que eu falava. Existia uma coisa que eu aprendi que se chamava benefício da ignorância. Tinha muita coisa que eu nem queria saber. E isso é mais uma dica no Espírito para vocês. Não vão dar Google em nada. Não vão atrás disso, não. Apenas confie no Senhor. E Ele virá ao seu encontro. Amém? Não vá perguntar nada. Não acalme o seu coração. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Nesse momento tinha tanta gente lá que parecia um churrasco do Gabriel. Estava lotado de gente. E eu quis um momento só. E eu fui para uma escada de emergência que eu encontrei um rapaz ali. E foi ali que eu me ajoelhei. E eu coloquei tudo aos pés do Senhor. Eu chorei muito. Mas eu chorei muito. E aí o meu nome foi anunciado no alto-falante do hospital. Comparecer à UTI. Minha irmã, meu sogro, que aqui estão, viram que ninguém me localizava, né? Foram até a UTI adulto, onde estava essa maravilha de esposa. Entraram. Ela tinha acordado. Glória a Deus. Aleluia. E mais, estava entubada, acordada, entubada. E não conseguia falar, obviamente. Ela fez um sinal, Cláudio imediatamente entendeu. Caneta e papel. Tira o tubo que está me sufocando. Glória a Deus. Aleluia. Tiveram que parar, sair todo mundo para tirar o tubo dela. Eu voltei depois, me deixaram entrar fora do horário, tamanho a comoção que era o que tinha acontecido. Queridos, foi muito sério. Eu estava com passagem livre em todos os lugares, até depois da noite, né? Eu entrava a hora que eu queria na UTI, só tinha aqueles horários. Eu entrei. Eu queria ter posto essa foto aqui. Até falei para você, mas eu achava que a gente já estava com o tempo bem avançado. Uma foto que parecia que ela tinha acabado de acordar. Ela não tinha passado por nada do que ela passou. Eu tenho essa foto. Aleluia. Glória a Deus. Ela estava plena, convicta. E a doutora Carla ficou desesperada. E eu falei, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Ele traz à existência aquilo que não existe como se fosse. E Ele fez coisas grandes, fez coisas maravilhosas. E depois, 54 dias de UTI com ela. A Carla em 3 dias já estava no quarto. 3 dias. Com a bolsa. Mas já estava no quarto. E eu quero encerrar isso, eu tenho muita coisa para falar, mas eu estou de olho que o relógio é bem grande daqui. Eu tenho muitos testemunhos ainda para contar. Tem muita coisa que está acontecendo. Mas eu peço a vocês, fortaleçam as vossas fé. Porque Ele muda toda e qualquer história. A minha irmã, que está aqui, no ano passado, teve uma hemorragia subaracnoide grau 3. Rompimento de 2 aneurismas. Ela aqui, ó, de rosa. E Jesus a curou e revelou a mim no leito de UTI que eu faria. Um derramamento de 3 litros de sangue no cérebro. Nenhuma sequela. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.